Bom dia! Hoje é 5 de agosto de 2023. É uma data muito especial para a capital de todos os paraibanos, que completa 438 anos de fundação. O programa Minha Cidade de hoje é todo dedicado a essa terra linda, que acolhe o seu povo e os seus visitantes com muita beleza e encantos. No Minha Cidade de hoje você vai ver como se deu o crescimento urbano de João Pessoa e a história de pessoas que escolheram a cidade para morar. Você vai conhecer também a história do relógio da Catedral Metropolitana de João Pessoa, que ficou esquecido no tempo por mais de 50 anos. O Minha Cidade também vai trazer a história da maior reserva nativa em área urbana do Brasil, que é a Mata do Buraquinho. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade. João Pessoa está entre os 10 melhores destinos para morar no Nordeste. Isso mesmo. A capital paraibana é a terceira mais procurada em toda a região. E quem deixa tudo mesmo, para morar aqui em João Pessoa, não se arrepende. Veja a matéria. João Pessoa é uma cidade que já nasceu num cenário repleto de belezas naturais. O rio Sanhauá foi o caminho para o surgimento dessa cidade. Nessa área, às margens do rio, a cidade começou a ganhar seus encantos arquitetônicos. É uma das poucas cidades do mundo que nasceu do interior com destino ao mar. Desde sua fundação em 1585, a cidade esteve sempre em movimento, crescendo com destino ao litoral. Uma história arquitetônica que avançou por ruas estreitas até chegar à orla, com seus atrativos naturais e urbanos modernos. Firmada entre o rio e o mar, João Pessoa se tornou um dos mais belos destinos do país para visitar e morar, é claro. Com toda essa história, praias encantadoras, dona do primeiro sol do Brasil e águas mornas o ano inteiro, a capital da Paraíba é considerada um dos melhores locais para morar no país. Atualmente, com quase 834 mil habitantes, João Pessoa está entre as 20 maiores cidades do Brasil. E tem um detalhe, é a que mais cresceu no último censo do IBGE. Segundo o censo do IBGE, entre as 20 cidades mais populosas do país, João Pessoa foi a que mais cresceu em número de habitantes. Ela cresceu mais de 15%. Isso representa que nos últimos 12 anos, a capital paraibana teve um aumento populacional acima de 110 mil pessoas. O que significa isso no dia a dia? Isso significa que a cada ano, João Pessoa recebeu mais de 9 mil novos moradores. A professora universitária aposentada Rita Laura Avelino, que aparece registrando nossas gravações, é uma das moradoras novas da capital. Ela deixou tudo em Minas Gerais para morar em João Pessoa. A professora disse que realizou um sonho que planejou para depois da aposentadoria. Eu sou alagoana, né? E já vim por diversas vezes em João Pessoa para visitar familiares, mas eu morei 16 anos em Brasília e quase 30 em Minas Gerais, onde eu trabalhei. Com a minha aposentadoria, eu vim passar uns meses aqui. Mas eu percebi que a qualidade de vida aqui é tão boa que eu comecei a refletir e pensar em vir morar definitivo, né? Mas para isso eu precisava de algumas decisões familiares, trazer uma filha, coisa e tal. Então o que me fez realmente tomar a decisão é que em um ano eu perdi, por exemplo, 23 quilos,
né? Então eu percebi que eu tinha infraestrutura para caminhada, num ambiente muito agradável. Eu tinha um apoio médico, clínico maravilhoso, com profissionais extremamente competentes, né? E uma região belíssima. Dona Rita ficou mais feliz ainda com a vinda da filha, que também já está morando em João Pessoa. Coroou com a vinda da minha filha para trabalhar, que antigamente não havia tanta oferta de emprego e de repente minha filha arrumou um emprego aqui. Veio do Sudeste para cá? Do Sudeste, ela é engenheira de produção, trabalhava num grande frigorífico em Minas Gerais e veio trabalhar numa grande empresa aqui no Norte. Universo, né? Exatamente. Essa mesma história de Dona Rita aconteceu na vida do aposentado Hernani César Neves. Ele se aposentou, deixou toda a família em Goiás e veio morar com a esposa em João Pessoa. Ele disse que se apaixonou pela cidade desde a primeira vez que visitou, em 1995. 10 anos antes de aposentar, eu já estava procurando esse lugar e aqui foi ideal. Foi pela tranquilidade, né? É uma capital com ar de interior, né? É mais sossegado, bem tranquilo. O senhor deixou toda a família lá, não tem ninguém, só o senhor e a esposa aqui? Só os dois. E o cachorrinho. Ah, tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho. Só os filhos? Meu filho está nos Estados Unidos, né? E o outro dela está em São Paulo. E aí seus pais moram lá? Mora tudo em Goiás. Toda a família? Toda a família. O senhor casou com o João Pessoa? Casei com o João Pessoa e agora não tem divórcio mais não. Sai mais não? Sai mais não. Nós somos apaixonados pelo mar. Daqui atrás do senhor? Daqui atrás. E a tranquilidade da cidade mesmo. E também o custo-benefício, né? Aqui é muito bom porque tem um custo-benefício, assim, do Brasil eu acho que é o melhor. Elaine Neves, esposa de seu Hernani, disse que viver em João Pessoa é um sonho realizado. O casal mora de frente para o mar. Nós viemos realizar esse sonho que era morar próximo ao mar. Então, graças a Deus, nós estamos muito felizes morando aqui em João Pessoa. Uma cidade maravilhosa. Deixei toda a família e eles vêm, né? Vêm nos visitar e ficam encantados com a beleza de João Pessoa, né? O povo acolhedor. Nossa, nós estamos assim realizados. Esses exemplos são uma pequena amostra de que João Pessoa está entre os 20 melhores destinos para investir também no setor imobiliário. É uma cidade linda, né? Organizada, gostosa de você ficar. Você veja que o pessoense, ele é um pessoal educado. A gente chega na frente de uma faixa de pedestre, os carros param, né? Se você der a mão. É uma cidade que tem um potencial de qualidade de vida muito grande. Aqui você encontra imóveis em preços acessíveis, aqui você encontra as localizações que envolvem farmácia, hospital, supermercados, com fácil e bom acesso na maior parte dos bairros. Então, aqueles que agregam valor e fazem com que o idoso, o mais velho, o turista, ele queira vir morar na cidade, são os atrativos que ela tem, né? Então, João Pessoa é uma cidade que é grandiosa em abraçar quem vem nos visitar aqui. Segundo o IBGE, 15,2% da população de João Pessoa é formada por idosos. Isso significa que 127 mil pessoas com idades a partir de 60 anos moram na capital paraibana. E essas pessoas já perceberam uma coisa: no centro histórico da cidade, principalmente, elas precisam de mais acessibilidade. O centro, em muitos locais, está assim, com calçadas muito esburacadas. Olha, veja o exemplo de Santos. Santos é uma cidade que acolhe muito aposentado, né? Mas Santos tem uma infraestrutura para isso. Ela tem calçadas perfeitas, ela tem lazer ao ar livre, ela tem segurança para o idoso, né? E ela tem a parte médica, né? Porque uma pessoa precisa de um hospital exclusivo para os idosos. Mas uma coisa é certa: em seus 438 anos de fundação, João Pessoa continua bela. Encanta quem mora aqui, quem vem a passeio e está de portas abertas para receber novos moradores. Pois é, você viu aí, João Pessoa, quem vem aqui não se arrepende, quem tá lá fora também visita aqui, fica louco, já planeja uma aposentadoria para morar em João Pessoa, passar o resto da vida aqui, ou até quem está trabalhando. Às vezes tem pessoas que deixam o trabalho lá fora. Eu conheço gente de Brasília que fez tudo, deixou o trabalho lá em Brasília para morar aqui em João Pessoa. Você sabe por que João Pessoa nasceu às margens do rio Sanhauá?
É isso que vamos ver agora nessa matéria com a doutora em Geografia da UFPB, Andréa Porto. Ela vai explicar ainda como aconteceu o movimento de ocupação da cidade. Confira. Professora, João Pessoa começou lá de baixo, ali perto do Rio Sanhauá, e foi caminhando. Qual foi esse caminho, que esse crescimento, esse movimento de ocupação se deu aqui? Bom, a cidade, ela, vamos dizer assim, nasce na beira do rio, né, por conta principalmente daquela área do centro oferecer água potável para aqueles homens que estavam iniciando o processo de ocupação na cidade. Era água do rio mesmo? Não, eram fontes são fontes que, inclusive, existe alguma delas ainda hoje pelo centro, né? A mais conhecida é a fonte que tem dentro do Mosteiro São Francisco, mas existiam várias na cidade, eles fizeram várias na cidade naquele momento como uma forma de garantir o abastecimento daquele exército que estava vindo ocupar a área, mas também, principalmente, por conta da presença do calcário, que garantia, vamos dizer assim, uma economia, inclusive, na construção dos edifícios necessários para a formação da cidade, né, a ocupação da cidade. Então, ela começa ali no centro da cidade. O núcleo urbano, durante muito tempo, se limitou ao que a gente conhece hoje como Centro, Varadouro e Tambiá, porque, bom, principalmente por conta de uma dinâmica econômica que naquela época a vida estava muito mais voltada para o campo, né, do que para a cidade, mas no final do século XIX, início do século XX, por conta da dinâmica econômica, principalmente das relações comerciais com a Inglaterra, por conta da cultura do algodão, a cidade ela começa, vamos dizer assim, a crescer, né, e a se expandir. E esse processo de expansão, ele vai se dar em direção ao mar. Mas para que ele ocorra em direção ao mar, primeiro teve que se fazer um saneamento, né, da lagoa, porque a lagoa era um grande terreno alagadiço que impedia da cidade crescer em direção ao mar. Então, né, surge vamos dizer assim, essa barreira que tinha lá, né? Não, e essa técnica que vem com Saturnino de Brito, o engenheiro Saturnino de Brito, que está fazendo um trabalho no Brasil inteiro e vem para João Pessoa e faz um grande projeto de ocupação da cidade, que inclusive é um projeto que eu diria mais atual e pertinente do que está sendo apresentado hoje. O quê? Exatamente. Mesmo, naquele tempo. Ele é um grande visionário. Ele imaginou a necessidade que a gente tinha hoje da mata do que a gente conhece como a Mata do Buraquinho, que hoje é uma unidade de conservação. Ele já assinalou a vulnerabilidade da formação barreira que a gente tem no litoral sul, ou seja, alertando que o padrão de ocupação ali deveria ser muito bem pensado por conta da fragilidade daquele solo e por conta de problemas de abastecimento que a cidade poderia ter quando ela realmente fosse muito densa. Então, eu falo assim, bastante pertinente, porque hoje a gente percebe que o que está sendo proposto não olha nem para o passado, né, para ver o que foi sugerido. Então, depois do centro, Varadouro, Tambiá, aí correu para onde? Jaguaribe? O barco caminhou para a ocupação para Jaguaribe? Para Jaguaribe, depois vai ter ali a abertura da Epitácio Pessoa, que é um momento muito importante, principalmente nessa questão da mobilidade. A gente vai ter os primeiros loteamentos ali, Bairro dos Estados, Pedro Gondim. A gente tem uma outra direção também de ocupação que vem nessa direção da universidade, né? Se instala a universidade, depois de um tempo começa também na década de 80, 70, 80, começa a se pensar os loteamentos que a gente conhece hoje como Mangabeira, Valentina. Bancários. O Bancários, ele ficou ali. O Bancários é uma grande especulação, né, do Estado, porque se traz a universidade e bem distante se coloca a Mangabeira. Então fica aquele vazio a ser ocupado, né, e para servir para o mercado imobiliário ali, naquele momento com um apoio muito forte do Estado, né, porque são loteamentos, vamos dizer assim, financiados pelo Estado para habitação. Aí depois caminhou para o mar. E depois para o mar. Depois em direção ao mar. Já existia uma ocupação no mar, mas era aquela ocupação de pontual, de férias ou pesqueira, né, de comunidades de pescadores. Essa ocupação no mar, é bom a gente deixar claro que ela sempre existiu, mas não existia, vamos dizer assim, vias de circulação e não uma fluidez, né, das pessoas fossem... Via urbana, né? Não existia via urbana, né, então essas comunidades acabavam ficando bastante isoladas. Mas da década de 60, no próprio perímetro urbano da cidade, a gente já consegue
vê que o próprio perímetro urbano, essa área aqui, né, mais escura, ela já estava ali entre Cabo Branco e Tambaú. E hoje o bairro mais, eu estava olhando aí do dado do IBGE, o bairro mais novo é o Altiplano, aqui de João Pessoa. O Altiplano Cabo Branco. Né? O Altiplano Cabo Branco, ele até 2009, o plano diretor de 2009, existia bastante restrição do padrão construtivo ali. Por conta da falta de infraestrutura urbana, mas a falta de infraestrutura urbana acontecia por 2 motivos. Um era a questão da vulnerabilidade, né, do terreno, e o outro era porque a área sempre ficou especulada para um suposto projeto turístico desde a década de 80, né, que era o projeto Costa do Sol, do Prodetur. Então ela sempre ficou bastante especulada para isso. E no início desse século, do século XXI, no contexto do Brasil, a urbanização, as cidades, elas, principalmente cidades de médio porte, que no caso de João Pessoa se enquadra, apesar de ser uma capital regional, uma capital administrativa, mas começa a crescer muito, né? Porque a gente está vivendo dentro de um padrão de ideal de sustentabilidade. João Pessoa sempre, por conta desse crescimento urbano lento, acabou preservando muito seus ecossistemas, suas áreas verdes, e isso acabou agora virando ativo do mercado imobiliário. Então, sendo ativo do mercado imobiliário, ele passa a ter interesse nessas terras que antes estavam ali para especulação. E agora, para onde nós vamos crescer, professora? Olha, o ideal é que a gente trabalhasse num padrão de densidade urbana. O que seria isso? É você aumentar o número de pessoas morando num dado quilômetro quadrado, metro quadrado. Né? E que esse adensamento ele ocorra onde há infraestrutura urbana. Porque a gente precisa dos ecossistemas que a gente tem na cidade hoje para manter a nossa qualidade de vida. É muito importante que a gente entenda esses ecossistemas como uma infraestrutura urbana básica. Isso é o que o planejamento, vamos dizer assim, sustentável de cidades pede hoje. É que esses ecossistemas eles sejam uma infraestrutura verde básica das nossas cidades. Mas o que a gente percebe que tem sido colocado pelo poder público, né, e a gente vê uma dinâmica do mercado imobiliário, é esse crescimento para a Zona Sul, né, que é o principal vetor, vamos dizer assim, de expansão do mercado imobiliário hoje. Ainda que seja ele numa parte mais próxima ao mar, voltado para um padrão de alto poder aquisitivo, e ele na parte mais sul, voltado para um padrão de baixo poder aquisitivo. Né? São produtos imobiliários destinados para esses grupos. Então, é uma área que tende a crescer. Os problemas podem vir a ser irreversíveis, né, mas eles estão aí na questão da mobilidade, problemas de saúde gerados pela dizimação, vamos dizer assim, desses ecossistemas. Enfim, são inúmeros problemas que a gente pode ter com esse crescimento, vamos dizer assim, muito mais preocupado com a dinâmica econômica da cidade do que com a qualidade de vida dos habitantes. Então, só para encerrar, a senhora defende que tem concentrar mais pessoas nas áreas que tenham estrutura. Quais essas áreas seriam para ser mais habitadas nesse projeto aí que ia ajudar a cidade? De acordo com o IBGE, as áreas que têm mais infraestrutura urbana hoje em João Pessoa compatíveis para proporcionar essa densidade são todos esses bairros que estão ali circunvizinhos a Epitácio Pessoa. Você tem uma boa infraestrutura aí em todos esses bairros do estado, Tambauzinho, Miramar, Tambaú, Cabo Branco, o próprio Cabo Branco, bancários, Castelo Branco, são bairros que têm uma infraestrutura urbana. Óbvio que essa infraestrutura urbana ela precisa ser readequada, né? Porque imagina, por exemplo, os bancários, ele foi um bairro que, a princípio, ele foi pensado para ter uns loteamentos unifamiliares. Então, a infraestrutura de saneamento, a questão da mobilidade, a coleta de resíduos, tudo foi pensado para, tipo, olha, numa rua você tem, vamos supor, 20 famílias morando. Hoje, aonde se tinha uma família morando, você tem um prédio de 20 apartamentos. Então, com isso, você coloca mais carro na rua, você coloca mais lixo, você aumenta a demanda de abastecimento e de saneamento, do esgotamento sanitário. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, planejado, para que a cidade ela possa crescer e a gente ter qualidade de vida
Porque é inevitável, o crescimento da cidade é inevitável. A gente tem um crescimento populacional e João Pessoa ainda, vamos dizer assim, tem um plus porque ela é uma cidade bastante atrativa para determinados grupos. Como, por exemplo, a gente agora viu o censo, o resultado do censo, e ela tem atraído muito um grupo da faixa etária vamos dizer assim, da melhor idade. Né? Então, por conta da vida urbana que ela tem, de ser mais calma, enfim, tudo. Então, e agora os nômades também digitais, né? Porque é uma cidade que ainda tem um padrão de vida muito bom a um baixo custo. Então, a gente precisa ter cuidado com esse crescimento, com que tipo de crescimento que a gente quer, porque isso pode comprometer a nossa qualidade de vida. É repetitivo isso, mas é o que é de fato, pode comprometer a nossa qualidade de vida. E a gente já tem sentido algumas coisas, né? Essa questão do mercado imobiliário e a relação com o desmatamento, a gente tem sentido isso, ondas de calor, né? A gente tem visto agora um padrão de chuva, não estranho, mas assim, correspondente ao fato de você não ter tanta árvore na cidade para poder ajudar esse equilíbrio do regime de chuvas. A gente já tem um problema de mobilidade muito grande. A gente está com um sério problema de coleta de resíduos e como esses resíduos são tratados. E acredito que futuramente a gente vai ter um grande problema com o abastecimento e a qualidade de água que a gente tem. Porque nessas áreas de Alto Plano, Cabo Branco, Tambaú, por conta das nossas condições geológicas, se oferece muito o próprio poço para os prédios. Então, a retirada dessa água do subsolo, né, ela pode ter danos assim, que a gente ainda não entende muito bem, como a implementação de algumas atividades ou a ocupação sem uma infraestrutura urbana de correspondência para sustentar, ela pode também contaminar essa água. Então, é preciso estarmos atentos a como a cidade vai crescer. E isso está dentro do que o plano diretor propõe. Vamos agora a um pequeno intervalo e já mesmo, fique ligado, você vai participar de um passeio que fizemos ao Jardim Botânico de João Pessoa, um lugar que faz parte da história da cidade. Daqui a pouquinho também você vai ver a história da recuperação do relógio da catedral que ficou mais de 50 anos esquecido no tempo. É daqui a pouquinho.